Olá, graça e paz, Jardim querido. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. Hoje o nosso devocional que segue o devocional Pão Diário, ele tem por título Mantenham-se vigilantes e está baseado na leitura de Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 46, que diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Perdão. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiu manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Então, esse é o Evangelho. E para o devocional de hoje, a epígrafe do texto, ou seja, o versículo que está em destaque, é o versículo de número 41. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Aí, como eu disse para vocês, o nosso devocional de hoje ele tem por título Mantenham-se vigilantes, né? Traz a necessidade, né, de estarmos com os olhos, né, ouvidos, né, com a atenção toda voltada, né, para as coisas, né, os sinais, né, do reino, para a vigilância contínua. Por quê? Porque após a queda, né, no jardim do Éden, o ser humano se torna, né, ali, né, o pecado ele entra, perdão, ele se torna, né, o pecado ele entra na terra, né, ali, e nesse sentido, com a, a queda, né, nós ficamos, né, suscetíveis a sermos tentados e tentadas constantemente, né, pelo inimigo. Nós ficamos também tentados e tentadas a sermos tentados constantemente, né, pela carne, né? Então, a Jesus ele vai chamar a atenção nesse texto, né, para a questão da vigilância, porque, como a gente viu no texto, no momento em que ele se retira para orar, ele pede para que seus discípulos fiquem ali vigilantes, mas eles cochilam, né? Eles pegam no sono ali enquanto Jesus está orando, e nesse sentido, né, pensem comigo, no momento em que Jesus está ali orando, lógico que Jesus, ele sendo Deus e sendo onisciente, né, e onividente, ele não seria pego desprevenido. Mas os discípulos de Jesus que estavam ali podiam ser pegos desprevenidos com alguma tocaia ali dos seus acusadores, né, dos seus inimigos. Nesse sentido, Jesus diz: olha, vocês têm que ficar vigilantes, né? Porque embora o espírito ele esteja disposto, né, a carne é fraca. E me chama a atenção, por exemplo, né, que quando a gente fala a respeito de tentações, né, a gente pode ser tentado, né, pelo diabo,
mas a gente pode ser tentado também pela carne. E uma coisa que eu acho engraçada, né, que a gente escuta, inclusive, muitas vezes alguns irmãozinhos e irmãzinhas, né, de algumas outras denominações, né, dizendo, né, se o diabo vier me tentar, eu dou-lhe bicuda na cara dele, né, pá, aquela coisa toda, mas a Bíblia ela não pede para que a gente enfrente o diabo. Ela pede para que a gente resista. Ela não diz, ó, enfrente o diabo, cá no tabefe com ele, vá para cima dele de bicudo, dele de voadora. Não, a Bíblia ela orienta a gente a resistir, certo? E para que se fique assim claro, né, a imagem, né, do que é resistir, é tipo você tá em pé e ele está lá lhe atacando e você permanece ali de pé, parado, parada no seu lugar, resistindo. Você não foge, você não vai para cima dele. Mas quando a Bíblia ela fala, né, na questão da carne, ela pede para que a gente fuja. E uma coisa que eu tenho em mente é que a gente só foge daquilo que é mais forte do que a gente. Você não vai enfrentar um inimigo que é mais forte do que você, de peito aberto. Você vai fugir, né? Porque se você não foge, você sabe que ele vai lhe derrotar. E a carne, quando a Bíblia fala, né, da questão das tentações, né, da carne, ela diz, fugir das tentações da carne. Ela não diz enfrente, ela não diz resista, como diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não, ela diz fuja. Ela orienta a gente a fugir daquilo que é mais forte que a gente. Mas aí, para que a gente possa fugir das tentações da carne, é necessário que a gente esteja vigilante para perceber quando a gente está sendo tentado, tentada, né, pela carne. E Jesus está ali, né, pede para que os discípulos eles fiquem ali acordados e chama atenção, né, que Jesus diz assim, ó, a, Jesus diz, né, no texto, deixa eu retomar o texto aqui, no versículo 40, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Aí veja, Jesus ele coloca aqui um intervalo de uma hora, mas a gente pode refletir que se a gente não consegue, como Jesus ele cobrou aqui dos discípulos, vigiar, certo? Contra aquelas coisas, né, que nos afetam durante uma hora, né? A gente vai ter muita dificuldade, né, em nossa vida cotidiana. Daí a necessidade, né, da gente estar sempre atento. E veja, a questão do tempo, ela é muito importante. Embora o tempo ele seja de certa forma, né, irrelevante para Deus, porque Deus não está sujeito, né, às questões temporais, já vista que Deus é eterno, está na eternidade, né? A gente aqui está na Terra e na Terra a gente cria medidas, né? Cria unidades de medida, dentre elas o tempo. Mas para a gente perceber, por exemplo, o valor, né, do tempo em nossas vidas, o valor do tempo perdido. Você quiser perceber, por exemplo, o valor de um ano perdido na vida de uma pessoa. Converse com algum aluno ou aluna que não foi aprovado de ano. Não sei se é a situação dos irmãos ou das irmãs de terem um filho ou uma filha que foi reprovado alguma vez na vida, certo? Mas a importância, né, daquele ano perdido para a vida dessa criança, né, daquele jovem, daquela jovem. Então veja, um ano ele perdido, ele faz muita diferença. Mas aí vamos reduzir, certo? Então, para a gente perceber não o valor de um ano, mas o valor de um mês perdido, certo? A importância de um mês, né, na vida de uma pessoa. A gente tem a nossa irmã Natália, né, que está fazendo aniversário hoje, está esperando a nossa tão aguardada Aurora, né?
Mas imagine, eu cito ela como exemplo porque para a gente perceber o valor de um mês, a importância de um mês, é só a gente conversar com alguma mãe que teve um filho ou uma filha prematuro. Então, o valor de um mês na gestação daquela criança, ele é tão importante que ele pode fazer com que aquela criança, ela não tendo, né, a quantidade de meses certinhos, né, da gestação, ela possa ter que ir para uma incubadora, ela possa desenvolver alguma doença. Isso a pastora Keila pode explicar melhor do que eu, porque ela é pediatra, né, médica, é pediatra. Mas veja, o valor de um mês. Mas aí vamos reduzir uma semana. O valor de uma semana na vida de uma pessoa. O valor de uma semana, para você perceber o valor de uma semana, converse com qualquer editor de uma revista semanal, certo? Então, o editor está lá naquela correria ao longo da semana, né? Se ele não aproveitar o tempo, né, da semana de forma bem, digamos assim, atenciosa, né, ele pode complicar e a revista pode não ser publicada. Mas imagine, é uma revista que é semanal, ela não conseguindo ser publicada durante uma semana. Para a editora, né, para a equipe que trabalha com aquilo ali, vai ser um problema. Mas aí a gente está em uma semana, então vamos reduzir o valor de um dia. O valor de um dia. Converse com uma pessoa que fez uma viagem e gostaria de ter aproveitado um dia mais no local para onde ela viajou, um dia mais de férias, certo? Gostaria de ter, você viajou, você fez aquela viagem que você planejou durante toda a sua vida. Aí você gostaria de passar mais um dia ali, porque não deu para ver tudo que você conseguiu. Um exemplo disso é a questão de que já me foi dito que quem viaja, por exemplo, para Paris, né, e resolve visitar o Museu do Louvre, você tem, para você visitar todo o museu, você não consegue fazer isso em um dia. Imagine que você viajou, queria conhecer todo o museu, mas não deu tempo, porque você tem a sua viagem naquele dia, e se você tivesse mais um dia, você conseguiria ter visto tudo que tem ali no museu e aproveitado mais a viagem. Mas aí eu estou falando de um dia, né? Um dia parece muito ainda, né? Mas vejam como o tempo é relativo. Mas aí vamos chegar no que Jesus falou, no tempo de uma hora. É saber a importância de uma hora na vida da pessoa. Converse com um casal de amigos, né? Que estão ali apaixonados e contando as horas, né? Para se encontrarem. Então, o valor de uma hora na vida de um homem ou de uma mulher apaixonada, apaixonado, que quer encontrar o seu amado, a sua amada. Ele fica contando as horas, né? Para poder se encontrar. Então, uma hora, ela é algo muito importante. E fica contando as horas para chegar, e quando estão juntos, né, gostariam, por exemplo, de ter mais uma hora juntos e juntas. Então, esse tempo é muito importante. Mas aí vamos reduzir uma hora para um minuto. Um minuto. Quer saber a importância de um minuto na vida de uma pessoa? Você conversa com uma pessoa que estava indo fazer uma entrevista de emprego e por conta de um minuto ela perdeu o ônibus e não conseguiu chegar a tempo e perdeu aquela vaga. Vejam, um minuto. Por um minuto ela perdeu o ônibus e aquele minuto fez uma falta de forma que ela chegou atrasada e não conseguiu fazer a entrevista e perdeu o emprego. Mas ainda é muito. Um minuto. Então vamos para um segundo. Quer saber o valor de um segundo na vida de uma pessoa? Converse com qualquer pessoa que conseguiu evitar um acidente de trânsito. Você tá lá, o carro freia bruscamente na sua frente, você freia. E por um segundo de distância ali da frenagem, você não bate, não causa um acidente, ou não se envolve em um acidente.
Então é importante. Mas para a gente finalizar, um microsegundo, o valor de frações de segundo. Você quer entender o valor do que são frações de segundo? Converse com qualquer atleta de corrida que tirou uma medalha de prata em uma prova de Olimpíada. Tá lá a prova, né, dos 100 metros rasos. Aí tá lá, a turma se prepara, né, os atletas, todo um prepara, alimentação, aquela coisa toda. Aí tá lá, corre, dá aquele pique na hora da chegada e bota a cabeça para frente assim, por conta de um milissegundo, como a gente diz, né, no interior, de um cabelinho de sapo, ela foi medalha de prata. Então o tempo é muito importante, né? E Jesus chamou nesse texto para a necessidade do tempo, porque é necessário que constantemente a gente esteja em vigilância. Porque por conta de um milissegundo, um segundo, um minuto, uma hora, uma semana, um dia, né? Um mês, um ano, a gente pode perder coisas que seriam muito importantes para nós. Então, eu finalizo é, lembrando, né, que Jesus ele nos chamou para perceber, para atentar a respeito da necessidade da vigilância, né? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, que a gente possa estar constantemente em vigilância, para que a gente não venha a perder coisas que são bastante importantes para a gente e que a gente não venha, por conta da falta de vigilância, a ceder a tentações que vão gerar enormes prejuízos de ordem pessoal, né, material, falando enquanto seres, né, humanos, materiais, ou de ordem espiritual. E que Jesus nos ensine a investir, como encerra o devocional aqui, dizendo que Jesus nos ensine a investir mais tempo na presença dele, né, diariamente. Amém? Que ele nos abençoe e vamos orar para encerrar nossa reflexão de hoje. Justo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por todas as coisas que tu tens nos proporcionado e que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Mas te agradeço muito mais, Senhor, pela melhor coisa que tu poderias fazer para cada um de nós, que foi nos devolver a possibilidade de salvação por meio da fé em teu nome, Senhor, por meio também do teu sacrifício, Senhor, na cruz do Calvário. Senhor, ajuda-nos a investir mais tempo na tua presença, ajuda-nos a ler mais a tua palavra, a orar mais, a nos comunicarmos mais contigo, Senhor, a procurarmos mais e mais a tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver uma fé sadia. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada vez mais vigilantes, para que a gente não possa, Senhor, ceder às tentações do inimigo e às tentações da carne. Senhor, ajuda a nossa comunidade, abençoa os nossos pastores e pastoras. De uma forma geral, Senhor, eu quero te pedir a Ti nesse momento que Tu estejas a abençoar as aniversariantes de hoje da nossa comunidade do Jardim das Oliveiras e que Tu estejas a abençoar de uma forma especial a nossa missionária Natália, que está bem pertinho, Senhor, de trazer ao mundo a tão esperada e já amada Aurora, Senhor. Essa criança, Senhor, que nós cremos que será uma bênção na vida dos seus pais. Senhor, vai restaurando a saúde daqueles e daquelas que porventura possam estar, Senhor, enfermos nesse momento. E de uma forma especial, eu te peço pela vida do esposo da nossa irmã Luciana Gondim, Senhor. Vai restaurando a saúde dele conforme a tua vontade. Vai iluminando, Senhor, conduzindo os médicos que estão a tratar do, do esposo de nossa querida irmã, Senhor. Abençoa, Senhor, no mais, Senhor, cada um e cada uma dos irmãos e irmãs de nossa comunidade. Fica conosco e dá um resto de noite tranquila com um sono reparador para
glória e honra do teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Deus vos abençoe e até o nosso próximo devocional, para a glória e honra de Jesus. Tchau, tchau.